No dia 2 de dezembro de 1805, em um vale coberto de neblina, no que hoje é a República Tcheca, 3 imperadores comandavam, direta ou indiretamente, mais de 150 mil soldados. Naquele dia, se decidiria o destino da Europa por uma década. Essa é a história da Batalha de Austerlitz, considerada por muitos historiadores a maior vitória militar de Napoleão Bonaparte e um dos exemplos mais estudados de estratégia militar até hoje. Para entender por que essa batalha aconteceu, precisamos voltar alguns meses antes. Em 1805, a França napoleônica já dominava boa parte da Europa Ocidental. Preocupadas com o avanço francês, Áustria e Rússia formaram uma aliança, a Terceira Coalizão, junto com Grã-Bretanha e Suécia, para conter Napoleão. O imperador Francisco II da Áustria e o czar Alexandre I da Rússia uniram seus exércitos. Juntos, comandavam uma força imponente. Por isso, a batalha ficaria conhecida como a Batalha dos Três Imperadores. Napoleão, por sua vez, havia acabado de forçar a rendição de um exército austríaco em Ulm, sem quase lutar, usando manobras rápidas para cercar o inimigo antes mesmo do combate começar. Mas agora, enfrentava um desafio maior, um exército russo-austríaco reforçado em território que não era o seu. Ele escolheu recuar estrategicamente até perto da cidade de Austerlitz. E essa escolha não foi acaso. Napoleão fez algo pouco convencional. Deliberadamente mostrou fraqueza. Ele recuou suas tropas do ponto mais alto do campo de batalha, o Planalto de Pratzen, como se estivesse hesitante e com medo de enfrentar o inimigo. Era uma armadilha. Ele queria que os generais russos e austríacos acreditassem que o exército francês estava fraco, mal posicionado e pronto para ser cercado. Os comandantes aliados caíram na armadilha. Enxergando uma oportunidade, decidiram atacar o flanco direito francês, abandonando o ponto alto central do campo, exatamente onde Napoleão queria que eles saíssem. Enquanto isso, Napoleão escondeu boa parte de suas melhores tropas, incluindo o corpo de Soult, prontas para atacar assim que o inimigo abandonasse aquela posição elevada. Na manhã de 2 de dezembro, uma densa neblina cobria o vale, o que ficaria conhecido depois como o Sol de Austerlitz, quando a neblina se dissipou, justamente no momento em que Napoleão precisava enxergar o campo com clareza. Como previsto, as tropas russo-austríacas avançaram para atacar o flanco direito francês, esvaziando o Planalto de Pratzen. Foi o momento que Napoleão esperava. Ele ordenou que o corpo de Soult avançasse rapidamente colina acima, atravessando a neblina, e tomasse o Planalto agora desguarnecido. Ao tomar o Pratzen, os franceses dividiram o exército aliado em 2 partes que não conseguiam mais se comunicar ou se apoiar. A partir dali, Napoleão atacou cada metade separadamente, com uma vantagem tática decisiva. Parte das tropas aliadas em retirada tentou fugir através de lagos congelados na região. Segundo relatos da época, o gelo cedeu sob o peso dos soldados e da artilharia, e muitos morreram afogados durante a retirada. Embora o número exato ainda seja debatido por historiadores até hoje, alguns considerando que os relatos originais franceses exageraram esse episódio para fins de propaganda. Em poucas horas, o que era um exército aliado numericamente superior e bem posicionado virou uma retirada desordenada. A vitória foi tão decisiva que, semanas depois, a Áustria assinou o Tratado de Pressburg, retirando-se da guerra e cedendo o território. A Terceira Coalizão desmoronou. Austerlitz consolidou Napoleão não apenas como um general vitorioso, mas como um dos maiores estrategistas da história militar. A batalha é estudada até hoje em academias militares ao redor do mundo como exemplo de como enganar o inimigo psicologicamente antes mesmo do primeiro tiro ser disparado. Mas essa vitória também tinha um preço. Ela alimentou a confiança de Napoleão em suas próprias capacidades. Uma confiança que, anos depois, o levaria a decisões muito mais arriscadas, em campanhas que não terminariam da mesma forma. 7 anos depois de Austerlitz, essa confiança levaria mais de 600 mil homens a marchar para dentro da Rússia. Menos de 100 mil voltariam. Essa é a história de como o general mais brilhante de sua geração comandou o maior desastre militar da história moderna até aquele momento. Depois de Austerlitz, Napoleão viveu anos de vitórias quase ininterruptas. Prússia derrotada em 1806, Áustria derrotada novamente em 1809. Por volta de 1811,
1811, o Império Francês e seus aliados diretos controlavam ou influenciavam a maior parte do continente europeu, da Espanha à Polônia. Só restava um grande poder ainda fora de controle total: o Império Russo, governado pelo mesmo czar Alexandre I que já vimos antes, aliado forçado de Napoleão desde Austerlitz, mas cada vez mais resistente a seguir suas ordens econômicas. O ponto de ruptura foi comercial. Napoleão exigia que toda a Europa, incluindo a Rússia, cortasse o comércio com a Grã-Bretanha, o chamado bloqueio continental. Mas a economia russa dependia pesadamente das exportações para os britânicos. Em 1810, a Rússia voltou a comercializar abertamente com o inimigo de Napoleão. Para Napoleão, isso era inaceitável. Era hora de disciplinar pela força o último grande poder que ainda desafiava sua vontade. Em junho de 1812, Napoleão cruzou o rio Niemen à frente do maior exército já reunido na história europeia até então. Mais de 600 mil homens, vindos de dezenas de nações sob seu controle: franceses, poloneses, italianos, alemães, austríacos. O plano era simples, ao menos no papel: repetir a fórmula de Austerlitz, forçar uma grande batalha decisiva logo no início, esmagar o exército russo rapidamente e obrigar o czar a negociar em condições favoráveis, como havia acontecido tantas vezes antes. Mas os generais russos fizeram algo que Napoleão não esperava. Não lutaram. Em vez de arriscar uma batalha campal contra o maior exército da Europa, o comando russo ordenou uma retirada estratégica para dentro do próprio território, recusando o confronto direto, mês após mês. Ao recuar, os russos adotaram uma estratégia de terra arrasada. Queimavam suas próprias plantações, destruíam poços, incendiavam vilarejos inteiros, deixando nada de útil para o exército invasor viver da terra como exércitos daquela época costumavam fazer. Era o oposto exato do que havia acontecido em Austerlitz. Ali, Napoleão havia enganado o inimigo com uma armadilha rápida e decisiva. Agora, era ele quem estava sendo atraído cada vez mais fundo em território hostil, com linhas de abastecimento cada vez mais longas e vulneráveis. A grande armé avançava, mas definhava a cada semana, não por batalhas, mas por fome, doenças e deserção. Antes mesmo de qualquer combate importante, o exército já havia perdido dezenas de milhares de homens só na marcha. Em setembro, os russos finalmente aceitaram lutar, perto da cidade de Borodino. Napoleão ainda lutaria por mais 2 anos, mas o mito de invencibilidade que havia nascido em Austerlitz nunca mais se recuperaria totalmente. Em 1814, ele seria forçado a abdicar pela primeira vez. E a confiança que o levou a acreditar que poderia dobrar até o inverno russo a sua vontade seria, décadas depois, estudada como um dos exemplos mais claros da história sobre os limites da ambição militar e sobre como a mesma audácia que constrói um império pode ser exatamente o que o destrói. O momento mais desesperador veio na travessia do rio Berezina, onde milhares de soldados franceses morreram tentando atravessar pontes improvisadas sob fogo inimigo. Um episódio tão brutal que a palavra Berezina ainda é usada em francês até hoje como sinônimo de desastre total.